Exemplo número 1. Que nos traz, né, na estequiometria, a relação do número de moléculas por quantidade em massa. Então, vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Por que eu estou trazendo todos esses exemplos da aula passada e dessa aula? Porque vocês precisam compreender como é que se calcula a estequiometria, né? E ela vai aparecer de muitas formas, moléculas, quantidade de massa, volume, ela vai aparecer dessas formas. E daí tem que saber interpretar, tem que saber o que pede aquele problema, né? Eu poderia estar ensinando uma regrinha geral, um macete? Sim, mas vocês não saberiam de onde está surgindo. Eu vou ensinar esse macete mais para frente, né? Quando tudo estiver compreendido. Então, vamos lá ao nosso exemplo. Quantas moléculas de etanol, né, ou álcool etílico, C2H6O, precisam entrar em combustão completa para que sejam liberados 2,2 quilos de gás carbônico, CO2. Então, aqui ele dá uns dados em gramas, né? Da constante de Avogadro, né? Que vocês já aprenderam, né? Da relação numérica e tal. E a gente vai utilizar tudo que a gente já aprendeu agora, né? Por isso que a gente aprendeu tudo aquilo. Então, primeiro, o que eu tenho que escrever lá, né? O meu primeiro passo é escrever a equação envolvida. Sempre que eu tenho uma combustão, eu preciso de alguma coisa que vai causar essa combustão. E no álcool, quem causa combustão é o oxigênio, o gás, né? Que é o CO2. Então, vamos fazer assim. Geralmente, nos problemas, se dá a reação que envolve, né? E depois, dali em diante, vocês fazem um resto. Esses tipos de reação de adição, de substituição, eu acredito que vocês já tenham aprendido no primeiro ano, né? Então, essa é a equação envolvida. Essa é a equação, ó. Eu tenho álcool, ele sofreu a combustão. Dessa combustão ele gerou, né, o CO2, o gás carbônico, mais a minha água, certo? Então, vamos lá. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acertar os coeficientes, a gente tem que balancear. Então, vocês vão balancear, parem o vídeo, balanceiem a equação normalmente, mas aqui eu já vou colocar um balanceamento certinho, tá? Então, aqui eu vou botar 1, porque depois vai ser mais fácil pra gente, né? Pra gente visualizar. Aqui vai ser 3, né? Aqui 2 e aqui 3. Foi por isso que a gente aprendeu as duas formas de balanceamento, foi por isso que a gente aprendeu as relações numéricas, foi por isso que a gente aprendeu a calcular fórmulas. Porque tudo a gente vai usando, certo? Tudo tem um propósito de ser usado. Agora, o terceiro passo. Ele diz que a gente tem que destacar na equação química, né? Nessa equação já balanceada, as substâncias envolvidas nos dados e na pergunta do problema, né? Então, vamos lá, vamos escrever aqui. O que ele quer nos dados do problema, né? Lá na pergunta, né? Quantas moléculas de etanol ou álcool etílico? A pergunta já está no começo, ó. Quantas moléculas, né? Eu já quero saber quantas moléculas de quem? De etanol. Etanol é esse aqui, né? Precisa para encontrar... para entrar em combustão completa, né? Então, ele quer saber quantas moléculas de etanol.
Então, ele quer saber aqui, ó, quantas moléculas de etanol. Certo? Já achamos a questão que a gente quer procurar, então agora a gente vai fazer o quê? Abaixo das fórmulas, a gente deve escrever a relação molar e transformar segundo os dados do exercício, né? A gente tem que aqui, ó. Nós temos que escrever a fórmula de novo. Agora, a gente vai sempre, depois de balancear, a gente vai sempre escrever a fórmula balanceada. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho 1 mol de etanol para... Eu quero saber desses dois, né? Esses dois que eu tô trabalhando. O gás carbônico, né? Quero saber quantas moléculas eu vou gastar, vou ter, né? Se entrar em combustão completa, gerando 2,2 quilos de CO2. Então, eu vou trabalhar com esses dois, com essas duas substâncias, né? Eu tenho que saber quais são as substâncias que eu tenho que trabalhar. Então, aqui eu tenho 2 mols. E o que é isso aqui? É a nossa relação molar. Então, 1 mol desse gera 1 mol de 2 mols de CO2. E agora? Agora a gente só vai transformar. Se eu quero em molécula, né? Então, eu vou ter que fazer a transformação. Então, aqui diz que a gente tem que transformar para depois ver o que a gente quer no problema e fazer a regra que diz. Agora, aqui a gente vai transformar. 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Né? E aqui eu vou achar massa, porque lá no meu problema diz que eu tenho 2 quilos e 200 gramas de CO2. Então, CO2, se eu for encontrar massa, eu vou encontrar 44. Certo? Porque C é 12 e o O é 16, né? 16 vezes 16 dá 32. Não, 16 vezes 2 dá 32, mais 12 dá 44. Então, 44, né? Gramas. Então, essa aqui é a nossa relação molar transformada. Certo? Só que a gente tem uma coisa, a gente tem a massa de CO2, que a gente já vai transformar antes de passar para o segundo passo. A massa de CO2 eu tenho quanto? 2,2 quilos. Só que eu vou encontrar em gramas, porque aqui eu tenho em gramas, a não ser que vocês queiram transformar tudo em quilos, mas é melhor transformar em gramas. Eu transformando em gramas, né, vou dividir por 1.000, então eu vou 2,2 vezes 10 na 3 gramas. Vou multiplicar por 1.000, aliás, tá? Então, esse aqui, ó, é um dado do problema.
certo? Se eu fosse passar grama para quilo, eu divido quilo para grama e multiplico, tá certo? Por que eu deixei em notação científica? Porque a gente já tem aqui, ó, o número do Avogadro em notação científica. Então, vai ficar muito fácil da gente calcular, tá bom? Então, agora a gente vai diz que a gente tem que estabelecer e resolver o problema usando a regra de 3. Então, aqui, ó, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de C2H6O, que correspondem a 88 gramas de CO2. 88 por quê? 2 vezes 44, eu vou ter 88. Aqui eu transformei tudo. Aqui eu já vou trazer calculadinho. É como se seguisse uma coisa embaixo da outra, né? Então, o que ele me diz também? Que eu tenho 2,2 quilos vezes 10 na 3 gramas de CO2. E vão corresponder a X moléculas de C2H6O. Então, aqui diz que em 6,02 moléculas de C2H6O, que é o álcool etílico, que é o etanol, eu vou ter, né, 88 gramas de CO2. Se eu quero encontrar 2,2 vezes 10 na 3 gramas de CO2, quantas moléculas eu vou precisar? Então, fazendo a regra de 3, né? Eu vou encontrar x igual 1,5 vezes 10 na 25 moléculas de C2H6O. Qualquer dúvida, é só perguntar, ok?